O assunto do trimestre é evangelismo, como vocês já ouviram, evangelismo e testemunho. E que, por incrível que pareça, já é o segundo trimestre de 2012. O tempo passa voando. E cada dia que passa, nós nos sentimos mais próximos de quem? Da volta de Jesus. Ou então, da nossa morte. Uma das duas coisas. E quando a morte chega, tudo acabou. Eu vou falar um pouquinho, como parte introdutória da lição, sobre uma realidade muito nossa aqui da Paulista Oeste e de Ribeirão Preto. Entre as centenas de igrejas ou milhares que existem ao redor do mundo, qual delas os irmãos acham que mais cresce? Universal. Quem falou de universal? A graça de Deus. Eu falei Igreja Internacional da Graça. Mundial, olha, tá no top. Já sei, né? Olha, esses dias eu li o artigo de um colega meu que publicou no blog, falando sobre o bispo universal, o missionário internacional e o apóstolo mundial. Qual dos três realmente é o bambambam? E a conclusão que ele chegou é o seguinte: no final ele analisa que esse universal, internacional e mundial tem apenas um interesse. Eu não sei quem é o autor do artigo. O interesse é dinheiro. E ele falou: só que tão interesseiros quanto esses líderes são os frequentadores dos seus templos, porque eles vão lá só atrás das bênçãos. Então eles se merecem. Porque se o líder é interesseiro, os frequentadores não perdem para eles. Porque vão lá atrás de algum bem material que eles prometem dar. Então eles se merecem. E eu concordei. Eu achei muito racional a criação. Mas não é nenhuma dessas três que vocês citaram que mais cresce no mundo, não. A que mais cresce no mundo proporcionalmente, a estatística é uma coisa séria. E ela analisa a proporcionalidade. Então, proporcionalmente, a religião que mais cresce no mundo são as testemunhas de Jeová. Proporcionalmente. Em segundo lugar, paz dos senhores. Os mormons são os que mais crescem. E em terceiro lugar, adventista do sétimo dia. Nós estamos com a medalha de bronze. Estamos com a medalha de bronze. Mas estamos no pódio, né? Estamos no pódio. Agora seria bom que ficasse no lugar central, o lugar mais alto do pódio. Agora, algumas coisas que nos chamam a atenção para essa realidade. Vocês já observaram a metodologia de evangelismo que as testemunhas de Jeová usam e que é a que mais cresce no mundo proporcionalmente? Qual é a metodologia que eles usam? De casa em casa até a última casa. Qual é a que mais cresce em segundo lugar? Qual é a metodologia dos mormons? De dois em dois, de casa em casa até a última casa. E a nós? E por que nós estamos em terceiro lugar? Por que não estamos em primeiro? Nós não nos gabamos de termos uma mensagem completa, temos uma verdade pura e cristalina. E por que a gente não está no grupo? Não está no lugar mais alto do pódio? Não seria a nossa metodologia, ou não careceria a nossa metodologia de um aperfeiçoamento? Se nós, unindo essa verdade, esse conteúdo que nós pegamos, se unirmos isso a uma metodologia mais eficaz, qual seria a possibilidade ou a probabilidade de ficarmos no topo do conhecimento? Seria muito grande. Voltando à nossa realidade, nós tivemos aqui na última, foi quarta-feira, tivemos uma reunião aqui com o nosso evangelista do campo, o pastor Roberto Mota. Ele estava aqui com os teologanos, chamou os pastores. Fizemos aqui uma manhã, discutindo alguns assuntos sobre evangelismo. E nós vamos ver uma grande série evangelística no segundo semestre, a partir de setembro. Então ele fez um apanhado entre os dois grandes centros urbanos da Paulista Oeste, que é Ribeirão Preto e Bauru.
é onde nós temos a maior concentração de adventistas, na região da Paulista Oeste. É onde nós temos o maior número de distritos. Bauru tem 3 distritos, Ribeirão Preto tem 4 distritos. São as 2 cidades que têm o maior número de distritos. E as 2 cidades, coincidentemente, receberam uma série de evangelismo, aqui em 2007 e Bauru em 2008. Nos mesmos moldes que foi feito aqui em 2007, foi feito em Bauru em 2008. E o pastor Morton fez um apanhado. Nos últimos 12 anos, Bauru, a igreja decresceu. A igreja existente dia. E a população cresceu. Eu não vou dar os percentuais, porque vai ter alguém de Bauru aqui, né? Ou alguém daqui vai para lá e vai querer humilhar os de lá, isso não pode. Então não vou dar os números. Aqui de Ribeirão Preto eu vou dar os números. Nos últimos 12 anos, a população de Ribeirão Preto cresceu 15%. Isso são dados de 2010, da população, o censo de 2010. E a igreja cresceu, a população cresceu quanto por cento? 15. E a igreja cresceu quanto por cento? Eu ouvi um barulho. 20? 20%. Vai ser pessimista assim, lá do outro lado. 25%. Esse Deus, você crê é Deus muito pequeno. Alguém tem mais um outro palpite? 20%. Alguém falou 20%. Crescimento razoável, está além da população, né? 15, a igreja cresce 20, tem chance de evangelizar toda a cidade, correto? Nos últimos 12 anos, a igreja cresceu em Ribeirão Preto 50%. Amém. Amém? Amém. Ele fez essa comparação para mostrar, não sei se para desafiar os de lá e nos motivar aqui, mas ele falou, olha, é uma diferença muito grande entre o crescimento populacional versus igreja, crescimento da igreja, quando se compara os 2 grandes centros urbanos que fazem parte aqui da nossa região, da Paulista Oeste. Irmãos, mas eu pergunto, devemos cruzar os braços e ficarmos cantando porque a igreja experimentou esse crescimento nessa última década? Não. Devemos arregaçar as mangas e colocar as mãos na massa para que a igreja cresça. Se cresceu 50%, vamos agora lutar para que ela cresça 100% na próxima década, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Muito bem. Eu trouxe aqui alguma informaçãozinha bem rapidinha sobre os modelos de evangelismo do Antigo e do Novo Testamento. Então nós temos uma ideia como que Deus às vezes muda a sua estratégia para tentar alcançar o seu objetivo final, que é evangelizar o mundo e prepará-lo para a volta de Jesus. Nós temos aqui na tela 2 modelos de evangelismo. O modelo centrípeto, que os especialistas de igreja assim o chamam, e o modelo centrífugo. O que seria isso? O modelo centrípeto é o modelo do Antigo Testamento. Israel está no centro, nação que Deus chamou. Ele diz lá que não foi a nação que o escolhera. Deus escolheu a nação de Israel. E escolheu como propósito. Irmãos, Deus nunca chama. Há um assunto teológico muito debatido entre os teólogos sobre a predestinação. E alguns dos que são predeterministas, eles se valem de alguns textos, quando diz assim, por exemplo, que Paulo, Deus diz assim, que Deus escolheu Paulo desde o ventre materno para pregar para os gentios. Então, está vendo? A predestinação, ela é bíblica. Que antes de Paulo nascer, Deus já o predestinou para pregar aos gentios. Mas isso não é verdade. O chamado de Paulo não é com relação à salvação, é com relação à missão. A missão. Então, quando diz lá que ele chamou Paulo desde o ventre materno, não era para a salvação, era para uma missão. Então, Deus chama cada um de nós para uma missão. E nós temos a liberdade de dizer sim ou não. Deus chamou a Paulo desde o ventre materno. Mas ele, quando adulto, tinha a escolha, não, eu não quero aceitar esse chamado. Ou então, eu quero aceitar esse chamado. Infelizmente, ele diz, eu aceito esse chamado. E nós temos o resultado, nós encontramos na Bíblia o resultado. Então, lá no Antigo Israel, lá no Velho Testamento, Deus chamou Israel. Para quê? Israel estava no centro. Aqui falta uma palavra que era para aparecer aqui embaixo, desse círculo esfera. E as demais embaixo está escrito nações. E como é que
que esse povo de Israel iria abençoar as outras nações. Ou seja, eles deveriam viver de tal forma que as nações seriam atraídas para eles. E eu me lembro agora de dois casos bem assim, típicos, dois casos ilustrativos. O primeiro é o caso de Ezequias, está lá em 2 Reis capítulo 20. Ezequias adoeceu, diz a Bíblia, de uma úlcera que se curou, e o profeta Isaías chegou e falou: olha, você coloca a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E diz ali o profeta que ele virou o rosto para o canto da cama e orou. E o profeta voltou e disse: olha, o Senhor ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas, e você não vai morrer, ele vai acrescentar à sua existência mais 15 anos de vida. Ora, isso, e aí Ezequias pediu um sinal. Lembra qual foi o sinal? A escadaria do sol de Agar. O sol teria que voltar a regredir. A sombra solar 10 graus. O profeta perguntou: você quer que ela avance 10 graus como prova de que Deus ouviu sua oração, ou que a sombra retroceda 10 graus? E ele falou: não, avançar é natural. Na medida que o sol declina, a sombra avança. E eu quero que ela retroceda, porque para a sombra retroceder, o sol é que deveria retroceder. E como ele havia feito exigência para o Deus do universo, o Criador e mantenedor do sol, para Deus isso era fichinha. Então Deus fez o sol retroceder. E os babilônios, que viviam a 800 quilômetros de distância de Israel, da pequena Jerusalém, Merodach-Baladã, que era o rei de Babilônia naquela ocasião, ele e os seus astrólogos, que eram vidrados na astronomia, perceberam que alguém tinha mexido no astro rei. Falou: alguém mexeu no sol, alguém fez o sol voltar. Quem é esse Alpé? Aí alguém disse: olha, é um Deus do pessoal lá de Israel, o Deus que eles adoram que fez isso. O rei lá adoeceu, Deus fez uma promessa e o rei pediu como prova essa promessa, e o Deus deles cumpriu. Falando: não, esse Deus é especial, e eu quero. Aí convocou uma comissão de embaixadores, muniu-os de presentes e de uma carta apresentando a sua comitiva para o rei de Israel, para Ezequias, e eles foram. E Ellen White diz assim, que o propósito no livro Patriarca, Profetas e Reis, a página 339, fala que o propósito de Merodach-Baladã era conhecer esse Deus. Ele ficou tão estupefato, ele ficou tão admirado do feito que Deus já havia concedido ao rei Ezequias. Falou: não, eu quero conhecer esse Deus. E ainda mais, ela deixa a possibilidade de que, se Ezequias tivesse mostrado a sua verdadeira riqueza, que era a direção de Deus na sua vida, ela aventa a possibilidade dos babilônios terem convertido ao Deus de Israel, e a história do mundo seria outra história, porque Babilônia desempenha um papel preponderante no contexto profético da história. Mas ela disse que Ezequias falhou. Ele ficou tão orgulhoso de receber uma comitiva de uma nação tão importante, sendo Israel uma nação tão inexpressiva, que ele falou: não. Aí o orgulho cresceu. Não somos tão inexpressivos assim. E aí, ao invés de mostrar a sua riqueza, ele mostrou os seus bens materiais. E aí, quando os embaixadores saíram, Isaías voltou e falou: o que eles viram na sua casa? Ou melhor, o que eles viram na sua vida? Irmãos, evangelizar não é falar, não é o que as pessoas ouvem, é o que elas veem. O que se vê tem muito mais poder do que o que se ouve. Então Isaías perguntou: o que eles viram na sua vida? Bom, eles viram o ouro, viram a prata, viram o meu arsenal de guerra, nem se compara com deles e tal. E Ezequias falou: olha, eles vão voltar. O que você mostrou, o que eles viram, despertou o interesse deles. Eles vão voltar para buscar. Então, se eles tivessem visto a fé de Isaías, a confiança que ele tinha nesse Deus, a direção de Deus na vida daquela nação, eles voltariam para buscar esse tipo de bem, e não os bens materiais. Então, queridos, evangelismo não é tanto quanto que se fala, é que se vê. Quando Jesus curou aquele leproso, porque ele tocou o leproso e curou o leproso queria sair, você não vai falar para ninguém. Você vai lá falar com o sacerdote, fazer aquilo que é fazer, você não vai falar. As pessoas têm que ver. Não precisa você ficar com a galera, não vou acreditar em você.
aquela história, quando o meu discurso destoa na minha vida, você não acredita no que eu falo. Quando os meus atos desabonam o que eu falo, elas não acreditam no que eu falo. Então, queridos, evangelismo é isso. Aí Deus, vendo o fracasso da nação de Israel nesse modelo, atraiu. Outro exemplo que eu queria citar é da rainha de Sabá, que foi ter com Salomão. Falou: pera lá, eu ouvi falar que você é sábio, você tem uma sabedoria fora do comum. E quando Deus falou: peça o que você quiser, o que ele pediu? Sabedoria. E ele começou a administrar. E a fama da sabedoria de Salomão espalhou, ultrapassou as fronteiras acanhadas de Israel. E a rainha de Sabá ficou sabendo. Falou: eu vou lá conversar com esse moço. Foi, e ao conversar com Salomão, falou: olha, é muito mais do que eu ouvi falar. A sabedoria extrapola o que disseram para mim. Eu já estava achando que você era sábio demais com as informações que me chegavam. Mas agora, conversando com você, eu entendo que você realmente extrapola todo o conceito de sabedoria. Então, quando Israel deixava ou permitia que as pessoas, ou vivia de tal forma que as pessoas pudessem ver o que acontecia lá, as nações eram atraídas, mas Israel sempre numa escala de altos e baixos. Então agora vem a metodologia centrífuga, que é do Novo Testamento da Igreja Cristã, no Novo Testamento, que apenas muda um detalhe. Lá em cima está outros, embaixo está escrito povos, e só muda a direção das setas. O método centrífugo, as setas é de fora para dentro. Israel atraía. No método centrífugo, a seta é de dentro para fora. A igreja não vai mais atrair, ela tem que ir. Por isso que está a comissão evangélica que ela leu: ide por todo mundo e fazei o quê? Discípulos. Fazei discípulos, batizando-os e ensinando-os. Desses três verbos: fazer discípulos, batizar e ensinar, qual que é o mais importante? Ensinar. Alguém disse ensinar? Alguém tem outra? Hoje eu não vou ficar nessa não. O Laguinho está escondidinho aqui, eu não vi. Quase eu morro de sede, hoje não. A palavra ide. Ensinar. Não, mas o id não está, não. Eu não coloquei o id no contexto. Desculpa. Eu coloquei só fazer, batizar e ensinar. Dos três, qual é o mais importante? Fazer discípulo. Fazer discípulo. Qual é a maneira mais fácil de fazer discípulo? Não é ensinar. Fazer alguém te seguir. Fazer alguém o quê? Te seguir. Me seguir. Isso é fazer discípulo. Agora pergunta. Por mais que o meu discurso seja afinado, seja rebuscado, seja assim uma peça teatral de exibição, de oratória e tal, se as pessoas não virem em mim a prática desse discurso, elas vão me seguir? Não. Vão me aplaudir. É como um aluno mesmo, um aluno do colégio, o professor Orlando Rico dando aulas, aquele homem de um intelecto quase incomparável, falando sobre ciência e religião, e ele faltava relatar com a sabedoria, só que era um negócio lindo demais. E vez por outra palavra, vocês estão entendendo? E tinha um aluno aqui, né? Você falava lá, um professor, entendendo eu não estou, mas está lindo demais. Está lindo, mas não estou entendendo nada. Mas está muito bonito a sua aula, muito bonita a sua aula. O discurso pode ser bonito, lindo, mas se as pessoas não virem na minha vida a prática desse discurso, eu não vou conseguir fazer isso. Eu vou conseguir ensinar e vou conseguir batizar, mas não vou conseguir fazer o quê? Discípulo. Evangelizar isso. E na metodologia centrífuga, para fazer discípulo, nós temos que sair. Irmãos, presta atenção. E a nossa igreja, ela tem uma filosofia voltada para si mesma. Nós queremos trazer as pessoas para cá, para que elas ouçam. Quando se faz uma série de conferência, eu soube, eu não estava aqui. Eu cheguei em 2008 e as coisas em 2007.
Mas eu soube da efervescência que aquele evento causou à cidade de Ribeirão Preto. Era um ônibus cruzando a cidade, de norte a sul, de leste a oeste e tal, para levar gente para onde? Para o Senacom, para ouvir. Essa não é a metodologia. Isso é um dos, não é o principal. O principal é a gente sair de lá. Jesus, quando quis nos salvar, ele ficou lá no céu, fazendo discurso, senão ele veio, misturou-se, identificou-se. E aí não diz que esse é o método mais eficaz. É a gente sair para ir e fazer o trabalho. Então, nesse trimestre, nós vamos estudar sobre evangelismo e testemunho. Daqui a pouco eu vou chamar o irmão Otaviano para dar aqui um testemunho, contando história sobre isso. É a lição de quarta-feira, ele quer dar um testemunho, e acho que isso é válido. Antes que ele dê o testemunho, eu quero contar um testemunho negativo. A gente aprende também por contraste. Era pastor de Taubaté, mas não da igreja, filho de pastor, inclusive. Falou: pastor, eu estou com um processo de divórcio e eu preciso que alguém vá testemunhar lá diante do juiz. O senhor pode fazer esse favor para mim? Eu falei: claro que posso. Tonto, né? Eu falei: posso. Aí marcou um dia e tal, eu fui. O senhor vai falar, ele vai perguntar, o senhor vai responder. Eu falei: tá bom. Fui. Daqui a pouco vem as perguntas, faz uma pergunta, eu respondo, faz outra, eu respondo. Depois fez uma pergunta, eu falei: mas aí eu não sei. Mas como é que você vai vir testemunhar se você não conhece, você não sabe o que aconteceu na vida dessa pessoa que está agora se divorciando? Você não conhece esse detalhe? Eu não conheço. Você não quer vir testemunhar e falar de algo que você não sabe. Então, testemunhar, além de ser você, veja, é impossível você desassociar o testemunhar do agente testemunhador. Então, testemunhar é você falar o que você sabe, e esse falar harmonizar-se com aquilo que você é. Aí você está testemunhando, e aí a gente tem chances grandes de fazermos discípulos, fazermos seguidores. Eu vou fazer uma pergunta, eu não quero resposta. Você gostaria que todas as pessoas do mundo se tornassem cristãs e fossem cristãs exatamente do jeitinho que você é? Não responda. Aí é fazer discípulo. É você desejar que a pessoa seja igual a você. Você gostaria, vou repetir, você gostaria que todas as pessoas do mundo, especialmente os mais próximos de você, se tornassem cristãos e fossem cristãos exatamente do jeitinho que você é? Ou você acha que deveriam ser melhores ou piores? Só para você repetir. Não pegando. Pode repetir, por favor. A lição agora é ilustrada através de uma experiência. Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Irmãos, de acordo com aquilo que a gente estudou na lição, eu quero dar o meu testemunho. Antes e depois do meu encontro com Cristo. No passado, eu vivia no pecado. E só pensava pecado. Isso era a minha vida. Em 1985, eu conheci um pastor, foi um pastor que chegou em fevereiro, ele chegou lá para o distrito, Rio Verde. Pastor José Lee, era o grande? Ele me chamou para o ministério. Deus o usou para me chamar para o ministério. Muito bem. Então, o pastor José Lee, ele me deu estudo bíblico. Recebi os estudos bíblicos durante o ano de 1985. E eu fiquei naquela, como se diz, correndo de Deus. Conheci a verdade que Deus enviou para mim, mas fiquei correndo. Mas, em 1986, em julho daquele ano, mais ou menos dia 23 a 25, eu tive um sonho. Esse sonho, irmão, que eu tive,
como se diz as pessoas, não era estômago cheio. Entendeu? Foi através daquele sonho que eu tive um encontro com Jesus. Eu estava num certo lugar e estava sendo perseguido e seria morto se eles me pegassem. E no sonho eu falei: Senhor, o Senhor vai me tirar deste lugar. Eu quero viver. O Senhor vai me tirar desse lugar, porque só o Senhor pode me tirar. Do lado era um lago muito grande. Na frente um paredão de pedra muito alto. E ao outro lado uma mata que não tinha nem jeito de entrar. Falei: meu Deus, o Senhor vai me levar. Cheguei naquele paredão de pedra e falei: Senhor, é aqui. O Senhor vai me ajudar a subir aqui, não tem jeito. E eu comecei a subir aquele paredão de pedra, irmãos. E quando eu cheguei lá em cima, eu vi um jardim muito lindo, maravilhoso. Mas eu caí de joelho e agradeci a Deus. Falei: meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor me salvou. E levantei. Quando eu levantei, abri meus olhos, eu vi Jesus Cristo na minha frente, naquele sonho, de braços abertos para mim. Ajoelhei outra vez e falei: Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me salvou. Obrigado. E naquele momento eu acordei 2h30, 3 horas da manhã. Irmãos, a diferença do sonho está no que eu vou dizer agora. Eu acordei com uma alegria e uma paz que eu nunca tinha provado na minha vida. Aquela paz maravilhosa e aquela alegria. Naquele momento eu tomei a minha decisão. Falei: meu Deus, se eu não tomar a minha decisão agora, eu estou perdido. E no dia 21 de setembro daquele ano, ia acontecer o batismo da primavera, dia dos meus anos. Aí eu falei: eu quero batizar. E nessa época já estava lá o pastor Daniel. E aí, fui batizado naquele dia, 21 de setembro de 1986. Irmão, de lá para cá, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele fez por mim antes e depois. E graças a Ele me deu a oportunidade de falar para muitas pessoas, e algumas pessoas já se converteram, aceitaram Jesus através do testemunho que Ele me possessou. Obrigado, irmão Fernando. Testemunhar é isso, é o que a lição coloca. É você contar aos outros o que Jesus fez por você e em você. Agora, para você contar sem ir até onde eles estão. Assim como veja, as testemunhas de Jeová, que são os que mais crescem, até onde eu sei, eles não têm problema de realizar. Eles não fazem séries evangelísticas, como outras igrejas fazem. Eles não têm isso. Os mormons, até onde sei, pelo menos no Brasil, não têm problema de realizar. Eles não fazem grandes concentrações evangelísticas, como alguns fazem. E, no entanto, um está em primeiro e o outro está em segundo lugar, crescimento proporcional. Qual é o segredo? O segredo é exatamente esse. É que eles não ficam. Eles sabem. Vocês certamente já foram visitados por alguém dessas duas religiões que eu citei. Certo? Eles vão no domingo pela manhã, no culto, tem um culto bem resumido, e da igreja eles fazem o quê? Saem e vão para a rua com a ideia de contar aos outros, a maneira deles, é claro, contar aos outros o que Deus tem feito na vida deles. Esse foi o método de Jesus, e ele é um método tão atualizado quanto era no dia de Jesus. Ele nunca vai caducar, nunca vai se tornar um método ultrapassado. Ele pode ser executado de maneira mais refinada, mas o método em si, a sua coluna dorsal é exatamente a mesma. Não muda e nunca vai mudar. É o meio mais eficaz de evangelizar, testemunhar, é sairmos e onde as pessoas estão e contarmos a elas o que Jesus tem feito, está fazendo e ainda fará na nossa vida. Que Deus nos ensine. Que a lição desse trimestre, que vamos estudar durante todo o trimestre, sobre esse tema, que isso realmente possa nos fascinar, possa nos influenciar, nos motivar
a fazermos o nosso melhor, no sentido de fazer discípulos e prepararmos o mundo para a volta de Jesus. Deus abençoe a todos, eu desejo a oração. Amém.